Olá, tudo bem com você? Eu sou a Prof. Jô e você está no canal Fixa Exatas. O tema da aula de hoje é conjuntos numéricos. Aqui eu irei explicar os diferentes conjuntos numéricos e a utilização dos números no nosso dia a dia, ok? Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Agora eu vou iniciar com o primeiro conjunto numérico a ser criado, que foi o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais são formados por números sem adereços. O que eu quero dizer com isso? São números que não apresentam sinais e nem vírgula. Quando ele foi criado, os homens não tinham nenhuma noção, nenhuma ideia sobre sinais. Então, ele é representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, e isso vai infinitamente, ok? Mas por que surgiu os números naturais, né? Os números naturais surgiram na necessidade de contar as coisas. E isso foi a primeira atividade matemática que iniciou-se ali por volta mais ou menos de 30 mil anos atrás. Antes disso, os homens eram nômades, né? E à medida que foram se fixando em seus ambientes, passaram a desenvolver os sistemas agrícolas, né? A criação de rebanhos de animais, ou seja, né? Ovelhas, gados, galinhas e etc. O fato é que, como não havia nenhum sistema numérico nesta época, a contagem desses animais e de tudo que havia e que precisava ser um controle, né? Ter um controle, né? Das quantidades, era sempre associado com sacos de pedras, gravetos, tracinhos riscados em ossos. Então, imagina que tudo isso aí, né? E o homem precisava controlar e que a quantidade estava ainda nas casas de dezenas, ainda era viável. Mas à medida que foi acumulando, ou seja, por exemplo, rebanhos, né? Nas casas de centenas e milhares, imagina a loucura, né? Esse método ficou inviável, né? Esse método de comparar quantidades de animais com pedras aí, gravetos e tracinhos, né? Com isso, né? Houve uma agitação, né, nos povos na época, e os povos começaram a criar seus próprios sistemas numéricos para dominar maiores quantidades de rebanhos. Bom, eu vou dar um exemplo do dia a dia de vocês, né? Vamos imaginar aí uma pessoa que trabalha com centos de salgados e doces, né? Ou seja, produz salgados e doces diariamente, né? E essa produção geralmente acontece nas casas de milhares, né? E se não houvesse os números naturais, tornaria a sua produção inviável, pois gastaria muito mais tempo em controlar a quantidade dos salgados e doces produzidos do que propriamente produzindo eles, né? É isso mesmo, que loucura é tudo isso, né? Mas pense só um pouquinho. Hoje temos pessoas na sociedade que acumulam riquezas nas casas de bilhões. E por que dominam, né, essas quantidades, né? Porque eles dominam o sistema numérico, os conjuntos dos números, né? Seja aí naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles dominam, né, os números, tá? Por isso, existe aí na nossa sociedade pessoas que acumulam grandes riquezas. Bom, vamos entender as necessidades para o surgimento dos números inteiros negativos. Bom, o conjunto dos números inteiros,
ele é representado pela letra Z. E esses números são, né? -1, -2, -3, -4, infinitamente. Agora a pergunta que eu faço é: por que esse conjunto é tão difícil de ser entendido? Por alguns, né? É claro. Bom, vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pensar em um cesto contendo uma dúzia de ovos. E você, no primeiro dia, prepara um bolo e utiliza 6 ovos, né? Aí, no dia seguinte, você vai e prepara um pão com 4 ovos, restando na cesta apenas 2 ovos. E no dia seguinte, você come esses 2 ovos que restaram na cesta, né? Não sobrando nada. O fato é, o que existe além de uma cesta vazia? O que é que existe além do número 0? Isso é o que dá aí esse entrave em algumas pessoas em ter dificuldade de compreender os números negativos, tá? Bom, então eu irei dar mais um exemplo aí, né? Para responder essa questão. Imaginemos que você queira fazer mais um bolo e que precisa gastar 6 ovos novamente. E quando você vai até a cesta, se depara com ela vazia. E o pior, vamos imaginar que você não tenha dinheiro naquele momento para comprar os ovos. Então, aí você pede emprestado aí para o seu vizinho os 6 ovos e passa a dever. Ou seja, quando você comprar uma dúzia de ovos, ou sei lá, uma cartela de ovos, você terá que pagar a dívida com o seu vizinho. Então, essa foi uma das necessidades da criação dos números negativos, que representam dívidas, né? E é isso, né? O que é que tem além de uma cesta, né, vazia, né? O que é que existe além do 0, né? Um dos exemplos é uma dívida, ok? Outro exemplo que utiliza os números negativos é temperaturas abaixo de 0. Ou seja, quando você escuta dizer que a temperatura está a 3 graus, né, abaixo de 0, significa dizer que está a 3 graus negativos. Outro exemplo também é em prédios que apresentam subsolos, ou seja, né, o solo térreo é o andar 0, e o primeiro subsolo, né, que abaixo do térreo, é o primeiro andar -1. O segundo subsolo será o andar -2. O terceiro subsolo será o andar -3. E assim por diante. Então, aqui são alguns exemplos na utilização dos números negativos. Então, agora vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números racionais. Irei dar também um exemplo do dia a dia. Uma dona de casa, quando prepara um bolo, ela sabe aí qual o tamanho da forma que ela precisa utilizar para que esse bolo dê para todas as pessoas de sua casa, né? Para que todos possam comer deste bolo. E para isso ela fraciona, ou seja, ela corta esse bolo inteiro em pedaços aproximadamente iguais. Se ela tiver que receber uma visita, ela tem uma noção, claro, usando o seu senso comum, de quantas formas de bolos ela precisará fazer para que todos possam comer deste bolo. Então, com isso eu quero dizer que os números racionais surgiram na necessidade de representar a parte de um todo, ou seja, um bolo, uma pizza, e até mesmo o relógio de ponteiro, né, onde as horas estão divididas em 12 partes e dentro de um círculo, né, dentro de um círculo. Isso ocorre também com os minutos e segundos, ok? Então, os números racionais são representados por frações, né? E essas frações podem gerar números
decimais exatos, como por exemplo, nesse caso, quando a gente pega o 1 e divide por 2, gera o 0,5. Como também pode gerar uma dízima periódica, quando a gente pega o 1 dividido por 3, que dá o 0,33 infinitamente. Mas também é importante vocês perceberem que há frações, como por exemplo aqui, o 10 dividido por 2, que vai gerar o 5 aqui neste caso, que representa o número dos conjuntos naturais. Também eu posso ter frações negativas que, quando dividir, possa me gerar o resultado de um número inteiro negativo. O que eu quero dizer com isso? Que existem frações que darão um número de decimal exato, uma dízima periódica, mas também pode me resultar num número natural ou um número inteiro negativo. E isso por quê? Porque tanto o conjunto dos números naturais e números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Bom, então agora eu irei falar um pouco sobre o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado por esse tipo de número aqui, tá? E a gente pode chamar esse número de um número decimal, porém ele não é exato, tá? Por que ele é decimal? Porque ele apresenta vírgula, ok? Bom, além de ele ser um número decimal não exato, ele também não apresenta período. O que eu quero dizer com isso? Que ele não tem aqui números se repetindo infinitamente, ok? Diferente aqui da dízima periódica, que nós temos aqui um período, né? Um número se repetindo infinitamente. Então, aqui a gente pode dizer que um número irracional, ele é um número decimal não exato, ele não tem período e ele é um número infinito, ok? E também podemos representar, né, pela letra π, que é o 3,14 e alguma coisa que vai caminhando para o infinito e um número que não se repete, tá? Parecido com esse aqui de cima. E também podemos representar por raízes quadradas não exata, tipo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 10... de 15, as raízes que não dão resultado exato vão gerar esse tipo de número aqui, tá? Um número decimal não exato, que não apresenta período e que é infinito, ok? Mas eu tenho que deixar aqui bem claro para vocês que vocês têm que saber diferenciar o conjunto dos números racionais dos conjuntos dos números irracionais. Por quê? Porque se você classificar um número como sendo racional, ele não poderá ser um número considerado irracional e vice-versa, ok? Agora, como é que vocês podem fazer para que vocês gravem, né, entenda, né, olhe para um número e saiba se ele é um número racional ou irracional? Gente, use a própria palavra, o conceito da palavra racionais. Racionais é o conceito do racional. O que é racional? Racional é aquilo que a gente consegue pensar, aquilo que a gente consegue mensurar. Então, vou dar aqui alguns exemplos para que vocês entendam o que eu estou dizendo, tá? 0,5, ele é um número que você consegue mensurar, você consegue pensar. Olha só, a sua mente sabe o que é que vem antes do 0,5, que é o número 0,4. A sua mente sabe o que vem depois do número 0,5, que é o número 0,6. Se você pega o número natural, o número 2, também a sua mente consegue mensurar. Ele é um número finito e somente sabe mensurar, sabe o que vem antes, que é o número 1, e sabe que depois do número 2 vem o número 3. E o mesmo acontece com os números negativos. Se você pegar o menos 4, você sabe que antes do menos 4 vem o número menos 5, e que depois do número menos 4 vem o número menos 3. Mesmo as dízimas periódicas, que são números infinitos, se você pegar esse 0,333, que é um número infinito, você sabe que lá no infinito terá que surgir o número 3, porque se repete. Agora, quando você passa para o conjunto dos números irracionais, olha o nome, irracional, aquilo que a gente não consegue pensar, a gente não consegue mensurar. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar esse 1,387845, o que é que vem depois desse 5?
Você não sabe. A sua mente não alcança, não consegue pensar, não sabe exatamente quem é que vem depois desse número 5. Ou seja, para a gente conseguir trabalhar com esses números irracionais, a gente sempre vai ter que usar o método de aproximação. Porque se a gente não aproximar, arredondar esse número aí, e ele estiver caminhando para o infinito, a gente não consegue trabalhar com eles, porque a gente não consegue pensar, não conseguimos mensurar o que vem depois deste número. Então é exatamente isso que vocês precisam entender. Conjunto dos números racionais, você consegue ter um domínio desses números. O conjunto dos números irracionais, você não consegue ter o domínio do número total. Para você dominar, você tem que usar o método de aproximação. E agora, para fechar aqui o conjunto dos números numéricos aqui, temos também o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Acho que eu acabei esquecendo de falar que os irracionais é pela letra I, ok? O conjunto dos números reais, ele abraça todos os conjuntos aqui envolvidos e já falados. Ele tem dentro dele o conjunto dos números racionais, que dentro dos conjuntos racionais tem os naturais inteiros, e também ele tem dentro dele o conjunto dos números irracionais. Ou seja, todos os números aqui falado e discutido pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Então agora, pessoal, vamos entender alguns conceitos aqui, tá? Eu posso dizer para vocês que todo número natural, ele é um número inteiro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Porém, eu não posso dizer que todo número inteiro, ele é natural. Por quê? Porque os números inteiros, ele é formado dos números positivos aqui, né? E também dos números negativos. Então, eu não posso dizer que todo número inteiro ele é natural, porque ele vai ter aqui, como foi falado, os números negativos, ok? Se eu também for falar um pouco sobre todo número natural inteiro são números racionais, sim, todos os números naturais inteiros, eles serão números racionais. Porém, eu não posso dizer que todo número racional será número inteiro e natural. Por quê? Porque se vocês lembrarem que foi falado, aqui no conjunto dos números racionais, nessa região azul, eu vou ter aqui os números decimais exatos, né, 0,5, 0,2, como também eu vou ter os números de dízima periódica, né, que é o 0,1, 1 infinito, 0,12, 12, 12 infinito, que não estão aqui dentro desses conjuntos. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação, ok? Então, todo número natural será inteiro, porém, nem todo número inteiro é natural, porque nós sabemos que nós temos os números negativos que não são números naturais. E a mesma coisa ocorre aqui, tá? Os números racionais nem todos serão números inteiros e naturais, porque nós temos aqui dízimas periódicas e números decimais, ok? E também não podemos dizer que os números racionais estão contidos no número irracional, porque não estão, tá? Os números racionais, ele é à parte, ele está separado dos números irracionais. E o que nós podemos dizer aqui também, que todos os números pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Gente, aqui eu quero que vocês também entendam um pouco de... Se eu pegar o número 4 como exemplo, eu vou classificar ele aqui dentro desses conjuntos. O número 4, gente, ele é um número aqui que não tem vírgula e não tem sinal. Então, com isso, eu posso classificar ele como conjunto dos números naturais. Estou representando pela letra, tá, pessoal? Se ele é um número que pertence ao conjunto dos naturais, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros, e também ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais, ok? E também, racionais é com Q, tá? E também ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Porque ele está aqui dentro, a gente pode expandir ele para outros conjuntos, ok?
Bom, se eu pegar o 0,5, olha o que acontece com o 0,5. O 0,5 ele não cabe no conjunto dos números naturais, porque aqui ele tem vírgula, aqui não pode. Números inteiros também ele não pode estar dentro do conjunto dos números inteiros, porque ele tem vírgula. Então, logo, ele pertence ao conjunto dos números somente racionais. De novo, trocando o que, né? Conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais, porque ele está aqui também nesse maior, ok? Então, lembrando que qualquer número que a gente for classificar sempre será real para todos os números, tá? Se eu pego 15 terços, eu tenho que pegar essa fração e dividir por 3 para me saber exatamente que número essa fração ela é, né? Que número resultará. Então, quando eu tenho 15 dividido por 3, eu sei que é 5, porque 5 vezes 3 vai dar 15. E aqui sobra 0, então o número que eu tenho, na verdade, aqui é o número 5. Então, essa fração também será um número natural, ele pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele resultou no número 5, né? Ele, por ser um número natural, ele também vai ter que ser um número inteiro. E também, consequentemente, um número racional. E também um número real, ok? Quando eu tenho um número aqui negativo, esse número negativo, ele pode ser natural? Não, porque os números do conjunto dos naturais não pode ter números negativos. Então, ele será pertencente ao conjunto dos números inteiros, e por ele estar dentro aqui do conjunto racionais, também será um conjunto dos números racionais e, consequentemente, um número do conjunto dos números reais, ok? Olha o π. O π, não sei se vocês lembram que eu falei, 3,14 e alguma coisa, infinitamente, o que significa que esse número ele não se repete infinitamente, então ele é classificado como irracional. Se ele é irracional, ele não pertence a nada aqui do conjunto dos números racionais. Então, ele aqui será pertencente ao conjunto dos números irracionais e reais, porque ele está dentro desse conjunto maior aqui verde, ok? Então, ele é irracional e real. Olha esse 1 terço. Mesma coisa, quando for fração, gente, é importante que vocês dividam essa fração para saber exatamente o que é esse número, tá? 1 não dá para dividir, põe os zeros, 10 e 0, aqui, 10 dividido por 3 vai dar 3, vai sobrar 1, e aqui 0, que vai dar 3, vai sobrar 1, põe o 0 aqui, 3, e isso infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica. E se é dízima periódica, ele não pode ser classificado como conjunto dos números naturais. Por que ele não pode ser classificado como conjunto dos números naturais? Tem vírgula, é infinito, né? Ele também não pode ser classificado do conjunto dos números inteiros, porque tem vírgula, o conjunto dos números inteiros não tem vírgula. Então, ele vai ser classificado como um conjunto pertencente ao conjunto dos números racionais e também reais, ok? Quando vocês têm 2 décimos aí, vocês vão pegar o 2 e dividir por 10. Não dá, põe o 0 aqui, 0, aqui, e 20 dividido por 10 será 2. Então, aqui eu tenho 0,2. O 0,2 não pertence ao conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos números naturais não tem vírgula. Os inteiros também não tem vírgula, então não posso colocar essa fração dentro desses dois conjuntos. Então, ele pertence somente ao conjunto dos números racionais e também reais, ok? Agora, quando eu pego esse número aqui, ó, ele tem vírgula. Ele não pode estar nos números naturais e nem inteiros. Porém, ele tem vírgula e ele tem um número aqui que ele é infinito e que não se repete. Então, ele também, eu não sei o que vem depois desses 5 aqui. Então, ele não cabe ao conjunto dos números racionais. Então, eu vou classificar ele como números irracionais e reais, porque está dentro desse conjunto maior. Então, pessoal, quando o número ele for irracional, ele só pode ser considerado irracional e real. Quando o número tiver vírgula, que for uma dízima periódica ou um número decimal, no caso aqui, né, desse número aqui, desse aqui, né,
E desse, a gente sabe que ele não pertence ao conjunto dos números inteiros nem naturais. Ele vai ser racional e números reais. Para ele ser natural, ele precisa ser um número sem sinal, sem vírgula. Aí ele será natural. Quando for natural, gente, consequentemente, todo número natural será sempre inteiro, racional e real. É isso que vocês têm que ter em mente. Se eu tenho um número natural, ele pode ser inteiro, racional e real. Se eu tenho um número que é inteiro e ele não é natural, mas se ele for inteiro, ele vai ser racional e real, além de inteiro. Se ele for somente racional, ele será racional e real. E se ele for irracional, será real, ok? Espero que vocês tenham compreendido o que foi falado aqui. Procurem rever de novo, né? Escutar um pouco essa aula. E se vocês entenderam, gostaram, né? Deixa um like, compartilhe esse vídeo com os colegas. Se inscrevam para estar recebendo semanalmente as aulas, tá? Muito obrigada e até a próxima.